Boa noite oficialmente, pessoal. Estamos aqui no nosso último encontro da nossa disciplina maravilhosa de marketing. Estou aqui com a presença das meninas Gabriela, Yasmin e Caliane, né? As meninas em peso aqui hoje, numa sexta-feira, super dispostas para estudar. Que bom que vocês estão aqui, gente. Sejam bem-vindos. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Eric aqui também entrando. Seja bem-vindo. Débora, seja bem-vinda. Olha que lindo, tá vendo? Tá vendo que é possível a gente estudar assim numa sexta-feira à noite? Que tem professor amigo meu que diz, não é possível não, os alunos não vão. Eu digo, vai sim, vai todo mundo, vai ficar todo mundo feliz de estar aqui na sexta-feira estudando, né? Sejam bem-vindos, Débora, Eric está conectando aqui ainda o áudio. Vocês conseguem me ver, conseguem me ouvir bem? Por favor, coloquem no chat. Todo mundo me vendo e me ouvindo. Patrícia entrando aqui agora também. Então, perfeito. Vou começar aqui o compartilhamento do material, tá, gente? Vocês estão bem? Todos em casa? Todos tranquilos para ver a aula de hoje? Lina está entrando também. Seja bem-vinda, Lina. Nome bonito, diferente. Afonso está entrando, Jussi, que maravilha, gente. Que legal, todo mundo entrando aqui para ver a aula. Vamos lá, né? Vou começar aqui o compartilhamento do material. Um minutinho. Graças a Deus, Patrícia, tá tudo bem. Fico feliz e fico mais feliz ainda de vocês estarem aqui comigo na sexta para ver a nossa última aula, nosso último encontro. Ao final da aula, eu vou parar a gravação e aqueles que se sentirem confortáveis, tá? Eu vou pedir que ligue a câmera para a gente tirar uma foto para guardar de lembrança, porque é o único momento que eu consigo ver a carinha de vocês, né? Esse momento final da aula. Quem tiver, né, se sentir à vontade, é claro, para tirar essa foto e eu guardar de lembrança, que eu gosto de ter lá meu álbum das turmas dos meus queridos alunos, tá certo? Então vamos lá. Começar aqui a compartilhar o material. Tassiana, seja bem-vinda, Tassiana. Agora vai, vamos lá. Pronto, vocês conseguem ver o material na tela de vocês? Tudo certinho? Chegou, Tassiana! Que maravilha! Tá faltando você, rapaz. Seja bem-vinda, Tassiana. Andréia, boa noite, Andréia. Tudo certo. Yasmin é o nome da minha irmã, viu? Yasmin. Isis e Yasmin. Nome muito bonito também. Bom, vamos embora, né? Vamos embora. Hoje é a última aula, mas não menos importante. A gente já vem conversando muito sobre os aspectos centrais aí do marketing, tá? E como é a nossa última aula, eu queria saber de vocês, antes de eu começar em um novo conteúdo, se tem alguma dúvida em relação ao que a gente já vem falando ou conversando, se tá tudo certo, se estão conseguindo acompanhar, para antes, né, de eu começar um novo conteúdo, a gente já dar uma pincelada no anterior, se for necessário. Tá certo? Se vocês estão conseguindo acompanhar, se estão gostando, tudo certo, né? Pronto, Patrícia, tudo certo, então vamos embora. É, Hoje, vamos ver se passa aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre ética e moral. E para a gente começar a falar sobre isso, eu já trouxe logo uma pergunta, você sabe que a professora adora perguntar, provocar vocês a reflexão. Mas antes que vocês respondam, primeiro ponto, não vejam na internet, no Google, no chat GPT a resposta, tá? Porque você sabe que aqui não é a questão de você responder certo, mas é a questão de você tentar refletir por si só. E segundo, quando vocês pensarem na resposta, não pense na resposta com o que você acha que a sociedade é, mas com o que você acha que é realmente o que eu estou perguntando. Porque a gente vai tratar de dois assuntos, que são dois assuntos que para algumas pessoas são delicados de conversar, ética e moral, né? E a gente vai discutir um pouquinho as diferenças, né, em termos conceituais, e tudo que eu vou falar aqui é com base, obviamente, né, na literatura, em termos teóricos, não é com base em achismo. Mas antes de eu começar a falar nesses termos teóricos, né, o que é ética, o que é moral e qual a relação disso com marketing, eu queria deixar para vocês que quando a gente vai discutir esses assuntos que ligam muitas questões subjetivas do ser humano dentro de uma grande coletividade, a gente considera uma coisa chamada senso comum.
E isso muitas vezes distorce ou reforça determinado pensamento, que é o que quando a gente vai para a parte mais de psicanálise, o Jung vai chamar também de inconsciente coletivo, né? Então, muitas vezes a gente tem no senso comum determinadas crenças, determinados valores, que faz com que a gente vai deduzindo, né, uma conceituação e repetindo determinados padrões, tá? Ficou muito confuso ou vocês conseguiram acompanhar? Por que eu estou falando isso? Porque cada um vai ter uma percepção, né, diferente do que é ética e do que é moral para si. Tá? É por isso que eu digo, não pesquise no Google, porque eu quero saber de vocês. O que é que vocês acham que é ética e o que é que vocês acham que é moral? Por favor, coloquem aí no chat. Interessante esse posicionamento. Milena já chega com tudo, né, Milena? A ética é algo que politicamente correto para a sociedade e moral é o que nós achamos politicamente correto. Muito interessante esse posicionamento seu. Moral, crença relacionada a costumes, ética, regras. Interessante, Andréia, também. Depois a gente vai falar mais sobre essas definições. Mais alguém? Os meninos aí também? Vamos deixar as meninas aí saindo na frente? Olha, a professora estimulando a competição. Os meninos, o que é que vocês acham que é a diferença entre ética e moral? Érica, eu sei que estava por aí, Eric. Afonso. Ô, professora, eu estou fazendo a participação especial na aula. Eu não quero escrever, não. Se quiserem escrever, coloquem aí, tá? O que é que vocês acham que é ética e moral também? Mais uma vez, não precisa estar preocupado em acertar a resposta, nem nada do tipo. A gente vai construindo aqui alguns conceitos, né, com base na literatura, mas também é importante que vocês tragam o seu olhar em relação ao que a gente está construindo, tá? Então, quem tiver aí interesse, vai colocando no chat que eu vou lendo. Vamos lá. Ética é algo politicamente correto para a sociedade e moral que achamos que é politicamente correto. Moral, crença relacionada a costumes e ética, a regras. Então, a moral não tem regras, é isso? Quando a gente fala de moral, não tem regras a serem cumpridas? E ética e a moral. Tá. Ética é algo politicamente correto para a sociedade. Então, a moral seria não politicamente correto para a sociedade. Ética é seguir regras, muito condizente com a outra percepção da Andrea, né? Moral é relacionado ao comportamento humano. Interessante, porque assim, quando a gente também cumpre regras, a gente tem comportamentos envolvidos no cumprimento dessas regras, né? Ah, a professora tá dando nó na minha cabeça. Por que eu estou provocando vocês, gente? Porque são conceitos muito profundos, são conceitos que, inclusive, têm discussões na literatura, mas eu quero que vocês desconstruam muitas coisas, né? E eu vou falar do âmbito pessoal mesmo. À medida que eu for falando do que é eticamente correto, do que é moralmente aceito, e que moral é ruim, que ética é bom, e que só a ética tem regra, que a moral não tem regra. Então, vamos desconstruindo já, quebrando essas caixinhas, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar alguns exemplos para que vocês deduzam melhor o que é ético e o que é moral. Antigamente, não era moralmente aceito que as mulheres usassem, por exemplo, vestimentas calça comprida, né? As mulheres tinham que usar saia ou vestido e o homem deveriam usar calça. Pegando um contexto mais feminino, mas tá aí já já Dia das Mulheres, as mulheres também, né, em alguns costumes, algumas épocas, era aconselhável que ela não usasse batom vermelho, né, principalmente de noite, ou então o vermelho era para noite, e o batom mais claro de manhã. Então tem alguns lugares, né, moralmente, que isso não era moralmente aceitável, né? Então a gente já pega aqui esses exemplos. Entretanto, eu pergunto para vocês, matar em termos éticos é certo ou é errado? É antiético ou é ético? E independente de posicionamento pessoal, tá, gente? Ah, professora, tem que matar no caso de não sei o que, blá, blá, blá. Não, tô falando universalmente falando. A morte, matar, universalmente falando. É certo ou é errado? Eu acho que vocês estão pensando aí na resposta, né? Porque enfim, tá demorando, mas eu já vou adiantando já, os que vocês estão demorando a responder. Mas
universalmente falando, o direito à vida é eticamente compartilhado. Então, se o direito à vida é eticamente compartilhado, matar, obviamente, é errado. Entretanto, tem alguns lugares que têm a pena de morte, certo? Concordam? Então, o que é eticamente aceito de forma universal, que também envolve aquela regra, dependendo do lugar, ele pode envolver a pena de morte, mas ainda assim não vai ser ético nunca. Porque tem uma regra que tem casos excepcionais, mas matar nunca se tornou um comportamento ético, a ser seguido, eu posso dizer assim. Certo? Então, a ética é fazer o que é certo, é fazer o que a sociedade. Lembre-se que nós somos indivíduos em meio à coletividade. Então, é fazer o que a sociedade vai julgar como mais correto, mais coerente, principalmente para o bem social. E a moral, eu entendi quando vocês falaram, né, a questão do comportamento humano, porque a moral muda mais fácil do que a ética. A moral muda de um país para outro, por exemplo. Né? Se a gente pegar a nossa cultura com a cultura do Oriente, ai, tá vendo, Milena? A gente está conectada. A gente pega a nossa cultura com a cultura oriental ou com qualquer outra cultura, né, mais diferente, a gente vai ver que tem coisas que são moralmente inaceitáveis para a gente, mas que outros países praticam, como questões culturais, mas que muitas vezes a moral e a ética elas se batem ou se fundem também. Então, por exemplo, a pena de morte. Tem gente que é contra a pena de morte e não acha que é uma questão moral, acha que é uma questão ética. Então, fica nesse balanço. Por isso que eu disse para vocês no início da aula. Quando a gente for tratar essas diferenças que lidam com a subjetividade do ser, o que é que isso quer dizer? Cada um de vocês tem valores específicos. Esses valores foram criados e compartilhados a partir dos grupos que vocês fazem parte. E à medida que eu vou falando, eu quero que vocês se observem que grupos foram esses e como é que a percepção de vocês do que é ética e do que é moral foi influenciada por esses grupos, principalmente o grupo primário de vocês, ou seja, sua família, as pessoas que lhe criaram. São das primeiras pessoas que vão influenciar na percepção de vocês entre o que pode ser certo e errado, o que é ético, o que é moral, o que é moralmente aceito, o que não é. Entende? Então tem essa influência do grupo que transpassa, né? Como é que você para as outras pessoas, transpassa para outros lugares também. Por isso que a moral é muito mais fácil de ser mudada ao longo do tempo. Porque tem uma influência muito mais forte comportamental dos grupos que a gente faz parte. Eu tenho uma noção de o que é moralmente aceito, o que não é, também com base nos meus valores, e vocês vão ter outras noções. E nem por isso quer dizer porque o que eu não aceito, né, de forma, isso daqui para mim não é moralmente aceito. Não quer dizer que esteja certo ou errado. Entende aí a diferença? Sim, a eutanásia também entra nessa discussão entre ética e moral. Se é ético ou se não é moralmente aceito. Via de regra, eutanásia vai mais para a linha ética do que para a linha moral. Vamos pegar outro exemplo. A gente está lá andando de ônibus lotado para variar. Não sei se vocês já conheceram, eu já peguei muito barro macaxeira, minha gente. Esse ônibus daí, quem pegou o barro macaxeira anda em qualquer canto. Quem é de Recife sabe do que eu estou falando. É, E vamos lá, vamos ver que a gente tá lá no Bar Macaxeira. E aí entra a senhora. E tem um jovem naquela parte das cadeiras reservadas para pessoas idosas. E ele não levanta. Esse comportamento, ele estaria ferindo, ou está ferindo a moral ou a ética? O que é que vocês acham? Moral ou ética? Coloquem aí no chat. Afonso, já já eu te respondo, tá? Ninguém quer arriscar, não? Você está lá no ônibus, entrou um idoso, você está na cadeira lá de reservada para idosos e você não levanta. Ambos, moral, moral. Tá, vocês disseram que a ética envolve regras. Eu acho que tem uma regra bem explícita lá, né? No ônibus tem aqueles adesivos dizendo atendimento, cadeira reservada para pessoas idosas, né? Então, acredito que já tem uma regra ali bem estabelecida, explícita e escrita. Lei, ética. Gabriela foi direta ao ponto. Lei, ética. Vamos lá. Quem botou os dois acertou, tá?
Envolve, obviamente, o direito que aquela pessoa tem enquanto cidadão, então são regras estabelecidas, explícitas, formalizadas, compartilhadas pela sociedade como um todo, então aí é ético, muito difíceis de serem mudadas ao longo do tempo. É muito difícil você pensar que daqui a uns 10 anos vão tirar o atendimento preferencial de pessoas idosas, de pessoas com alguma portadores de deficiência, necessidades especiais. Eu acho muito difícil disso acontecer. Então, esse tipo de regra de determinação ofende a ética e também não é moralmente aceitável. Certo? Claro que dependendo da sociedade que você está. Você pode estar numa sociedade que, numa cultura que você esteja, que não há o respeito com as pessoas mais idosas, e isso também é propagado, né, de forma geral. Então, a moral pode ter essa flexibilidade, mas geralmente também esse tipo de comportamento, no contexto que eu falei, não é moralmente aceito e também é antiético. Márcia, não está ouvindo, deixa eu colocar aqui, tá? Por favor. Pronto, a Márcia não está ouvindo, eu espero que ela consiga habilitar. Acho que é o botão à esquerda. Acho que é o primeiro. E aparece o símbolo do fone, né? Quando vocês entram no fone. Vamos ver se ela consegue. Exatamente, tá? Então não é moralmente aceito. Então, tem coisas que a gente pode considerar de acordo com a lei, que fere a ética daquele lugar, daquele estabelecimento e tudo mais, mas que é moralmente aceitável, dependendo do costume do lugar que você esteja, certo? Lamento muito, Tassiana, que você tenha passado por isso. Infelizmente, é o comportamento e algumas pessoas têm, né? Então, Afonso, moral é um conjunto de normas e ética é uma reflexão sobre a moral. Nem sempre a ética reflete a moral daquele lugar, né? Claro que a ética, né, é como se fosse um norte para que a gente conviva em sociedade. Então, como é que eu posso dizer, sem fazer uma analogia aprofundada com religiosidade? Quando a gente vive em sociedade, a gente tem que respeitar o espaço e o limite do outro. Se a gente não tivesse éticas, normas de ética e conduta, principalmente no contexto empresarial, ia virar uma bagunça. Então, você tem que saber até que ponto você pode ir, o que é que deve vir primeiro, como é que você vai respeitar também aquela pessoa que é diferente de você, e aí surge ali a ética da sociedade como um todo, né? Então, matar é errado, roubar é errado. Ah, professora, mas aí teve um pai que roubou um pão para o filho que estava passando fome. Então, isso daí é antiético? Eu consideraria, de acordo com a ética, ser errado, roubar é errado. Entretanto, nesse caso, a pessoa considera o contexto, não sei o quê, e para algumas pessoas isso pode ser moralmente aceito. Entende a diferença? E isso é importante que vocês saibam dessa diferença entre isso também. Inclusive, Gabriela, me indicaram um filme que eu não consegui ver ainda, mas disseram que é muito bom. Você falou do Jurado, que é o Jurado número 2 na Amazon. Disseram que é maravilhoso, que fala exatamente também sobre isso. Jurado número 2 na Amazon. Então, quem quiser aí depois da aula ver um filme, tá aí a professora indicando. Mais um. Eu não sei se é pago, né? Porque tem uns na Amazon que são pagos, você tem que pagar para assistir por fora. Mas duas pessoas já me indicaram esse filme, eu já anotei para um dia, quem sabe, quando eu lembrar, eu assisti. Então, considerando que vocês já sabem a diferença entre moral e ética, tá? Quando vocês forem discutir com alguém também que entrar nesses assuntos, lembre-se dessa linha tênue entre o que é moralmente aceito e o que é eticamente aceito. Se vocês conversarem com alguém com mais idade, os avós de vocês, os bisavós de vocês, já que tem bisavô, vocês vão ver que tem muita coisa que eles julgam que não é moralmente aceito, mas que para você tá tudo bem. Entende? Então tem essa diferença também que da moral ao longo do tempo. Ética é muito mais difícil de mudar. Então, para você dizer, ética, eu roubei, mas para você provar que aquilo é eticamente aceito, não vai, porque via de regra, você sabe que roubar é errado, pegar as coisas dos outros é errado, e por aí vai. Entenderam? Então, considerando tudo isso que eu falei, a gente já vai adentrar na ética empresarial. A ética empresarial também vai surgir para dar um norte naquelas pessoas que estão na organização. Tem até um palestrante, eu esqueci o nome desse palestrante, me deu branco agora, mas é um bem conhecido que fala muito palavrão quando vai dar palestra, bem famoso no YouTube. Eu, particularmente, não sou muito fã dele, mas o meu pai é, né? E ele estava falando.
que esse palestrante foi convidado para dar um treinamento na empresa dele sobre ética e moral. E ele disse uma frase que já, ele é bem assim, né? Já chega chegando, que tocou todo mundo logo no início da palestra. Ele disse que não adianta ser ético quando está todo mundo olhando. A pessoa ética não precisa ter plateia, né? Então, o que é que isso significa dizer? A ética é mais sobre quando a gente está sozinho do que quando a gente está em grupo, porque vem o papel, segundo ele, da consciência. E quando a gente fala isso no contexto empresarial, a gente tem que entender que, como seres humanos, nós temos, como eu falei, nossos valores e nossas crenças, e a outra pessoa também tem. O que é que acontece? Muitas vezes, meu valor se sobrepõe ao do outro. E aí tem que ter o código de ética e conduta dentro das organizações, no âmbito interno. Quando a gente vai para o marketing, é como eu, como empresa, vou reagir, vou me mostrar, vou agir com a sociedade como um todo, com os stakeholders, com a comunidade. A empresa esquece que ela é composta por pessoas, que essas pessoas fazem parte de um grande todo. Então, tudo que eu faço que prejudica a comunidade, a sociedade, o ambiente, também vai me prejudicar, porque eu faço parte daquele ambiente, daquela sociedade, daquela comunidade como um todo. Então, a ética empresarial, ela fica muito mais forte e é muito mais requisitada nos últimos anos. Vocês lembram que eu falei da era do marketing, do 1.0 até o marketing que a gente tem hoje, certo? Então, isso tudo vai mudando e essa cobrança vai sendo muito forte. Eu lembro de uma reportagem que eu vi faz anos isso, tá, gente? Eu não sei se até hoje condiz essa realidade, mas na reportagem dizia que a Varezo tinha tido uma queda nas vendas porque ela estava sendo suspeita de trabalho escravo, análogo ao escravo. Não sei se vocês também chegaram a ver. Mas faz muito tempo essa reportagem, acho que faz uns 4 anos que eu já vi. E assim como a Arezzo, já tiveram outros escândalos de outras empresas que também, não só por trabalho escravo, mas por questões consideradas antiéticas. A Shein também, né? A Shein, quando a gente vai nos países, eu falo periféricos assim, de forma bem simplória, né? Mas a gente sabe que tem mão de obra muito barata. Tem uma série da Netflix, eu vou tentar lembrar o nome dela. Eu acho que eu já postei no meu Instagram uma vez, eu vou procurar para repostar de novo esse final de semana, mas que fala exatamente do trabalho na China, como é que é. Tem muitas empresas que elas começam lá, né, se fundam tem a sua fundação nos países considerados chamados de primeiro mundo, que eu não curto essa nomenclatura, e aí colocam a linha de operação nos países que eles chamam de periféricos, porque a mão de obra é muito mais barata. Então, ainda que seja longe, que tenha a questão de logística e distribuição, compensa por causa da mão de obra, por causa da falta dos direitos que tem. Né? Então, o que é antiético, né, de via de regra, né, a gente sabe que é ético, o trabalhador tem que ter os direitos respeitados, não pode ser trabalho escravo, não sei o que, naquele país, naquele local, é moralmente aceito, entende? Mas hoje, via de regra, as empresas, principalmente o marketing, é voltado para mostrar que aquele meu produto, aquele meu serviço, aquela minha empresa é uma empresa ética, que se responsabiliza pelas ações que faz, que tem produtos, como eu falei para vocês, eu falei na aula passada alguns exemplos, mas tem produtos que vão gerar menos impacto, vão trazer impactos positivos na sociedade, entende? Então, tem muitas empresas que trabalham nesse sentido e reforçam as estratégias dela junto aos seus stakeholders. Lembrando que a gente conversou também sobre isso na aula passada, tá? Alguns aspectos éticos fundamentais para eu falar também da questão da criança alma do negócio. Comunicação clara, transparente e honesta. Parcerias, patrocínios devem ser explícitos. Muitas empresas esquecem disso, tá? Mas via de regra, patrocínio, você está fazendo a publicação para quem está investindo em Instagram. Vai fazer uma publicação, pega o teu Instagram profissional e aí você já marca o patrocinador, porque tem que ser claro e transparente para ver se tem outra pessoa por trás ali financiando junto a você aquela campanha. Respeita a legislação, materiais acessíveis, que também tem muito pouca preocupação das empresas em relação a isso, essa questão da acessibilidade e da diversidade ainda está muito aquém do que poderia ser. Preços claros e justos, eu falei sobre isso na aula passada. E, por fim, publicidade infantil restrita. Quem aqui lembra da TV Globinho?
Quem aqui via TV Globinho? Ou vamos mais para vamos para acho que anos 90. TV Cruz. A professora tá falando de quê, meu Deus? Xuxa, pelo amor de Deus, ninguém viu Xuxa, não. Xuxa só para baixinho. Planeta Xuxa. Vocês lembram disso, minha gente? Vocês já eram nascidos, né? Pelo amor de Deus. Pronto. TV Colosso, olha aí. TV Colosso, TV Globinho, Xuxa. Ai, minha infância, TV Cruz. Acho que Cruz, vocês não pegaram a época da TV Cruz, não, né? Cruz, 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 tchau. Lá vem a professora falando da época dela. Por que eu tô falando disso, gente? É, Vocês notaram, né, que teve uma queda absurda de programas infantis. Fada Bela, peguei também. De programas infantis, né, na TV aberta. Vocês notaram isso? De desenhos que tinham muito mais desenhos antigamente e hoje em dia não tem muito? Por que vocês acham que isso aconteceu? Não sei, também pode, tá? Responder. YouTube, Patrícia, mais alguém? Ninguém quer tentar? Geração gosta de celular? Não sei. Vamos lá, muito bom. Não sei, ótimo. Adoro que vocês respondem. Não sei também. Bom, gente, eu já recomendei para vocês, vou reforçar de novo, tá? Para vocês verem quando puderem um documentário Criança, Alma do Negócio, principalmente para aqueles que têm filhos, sobrinhos, crianças na família. A gente sabe que as crianças elas não têm um poder de criticidade no processo de tomada de decisão. Então, obviamente, você não espera que a criança tenha bom senso ao tomar a decisão. E os profissionais de marketing, eles viram isso e viram que o poder de decisão de compra era 70% ou mais de 70% influenciado pela criança da família. E o que é que eles fizeram com essa informação altamente estratégica? Começaram a direcionar publicidade para o público infantil, ou seja, com crianças, com linguagem infantil, porque aí ele chamava a atenção daquela criança e, ao invés de ser direcionado para os adultos, né, fazia com que aquela criança estimulasse, induzisse os adultos à compra. E eu já falei para vocês a diferença entre consumo e comprador. Dito isto, né, eu preciso de uma propaganda, eu preciso que as crianças acessem esse meu conteúdo, e o que é que eu posso chamar a atenção para aquelas crianças ficarem presas naquele conteúdo que eu quero? Fornecer desenhos, fornecer programas infantis, programas voltados para as crianças. As propagandas que vocês veem, independente de ser no YouTube, independente de ser na TV aberta, independente do canal que você está considerando, elas são altamente pensadas no público-alvo. Então, vocês sabem que um dos horários que são mais caros da TV aberta, né, para ter publicidade, é os horários depois das 6, 7 horas até as 9, 10 horas. Isso tem uma razão de ser, porque as pessoas estão ali, acabaram de largar o trabalho, chegaram de casa, entende? Então, o público-alvo daquelas empresas, se são aquelas pessoas, elas vão pagar por isso. Então, quando a gente vai também para o âmbito da criança, era necessário os desenhos para que as crianças ficassem ligadas na televisão. E aí, durante o intervalo, porque a propaganda é isso. Propaganda, foi criada exatamente para os patrocinadores, para aquelas pessoas que querem divulgar o seu produto, para aquelas pessoas que vão pagar para que o cliente veja aquele produto, aquele serviço. Não está ali por acaso. Como foi proibido, aqui eu trouxe a resolução para vocês do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que em 2014 eles proibiram esse tipo de publicidade. E foi muito tardio, porque nos países aí afora já tinha sido proibido faz tempo, porque a criança não entende aquilo que ela não pode ter, ou por alguma limitação, seja ela financeira ou não, mas ela não entende isso. Isso prejudica também o desenvolvimento dela em termos psíquicos e emocionais, né? Então começaram a bater em cima dessa questão da publicidade direcionada ao público realmente infantil. Como caiu esse tipo de publicidade também? Porque eu vou ficar ofertando desenho se ninguém está querendo pagar mais para ter um público específico. Se o meu público é infantil, eu vou ficar passando desenho de 8 às 10 da manhã e vou ficar fazendo propaganda da Magazine Luiza, entende?
Então, tem toda essa questão estratégica aí. Então, desde 2014, eu acho que vocês pegaram várias publicidades, né? Vocês falaram que conhecem esses desenhos. Então, tinha muita publicidade da boneca Barbie, daquele sapato que acendia, publicidade do batom, compre batom, compre batom. E por aí vai. E vai diminuindo isso ao longo do tempo por causa disso, dessa influência direta com as crianças e dos impactos que isso estava causando, certo? Então, isso é um aspecto ético fundamental que poucos brasileiros têm conhecimento. Só sabe, eita, mudou. Fátima Bernardes tirou, você vê o Lobinho. Tirou mesmo. Mas, mas é muito além do que Fátima Bernardes, né? Porque vem aí toda a questão de legislação e vem também os interesses aí por trás. Para que eu vou manter um programa de desenho para o público infantil se eu não tenho. Olha, Afonso também está conectado. Se eu não tenho pessoas que queiram pagar para botar propaganda lá. Se essas pessoas não podem mais fazer propaganda direcionada para o público infantil, entende? Então, nunca mais esqueçam disso. Vivendo e aprendendo com Jéssica Genu. Vamos embora. A professora fica mais engraçada na sexta, viu? Vou botar aqui play no vídeo para a gente conversar depois sobre ele. Um minutinho. Por favor, se vocês não ouvirem, coloca logo no chat quando eu der o play, tá? Eita. Comerciais influenciam muito, muito, muito. É agora essas saudades. Você vê sempre aquela turminha de amiguinhos. Aí nós elas que se espelham, né? Eu e minhas amigas também, poderia ser assim. Influencia muito. O comercial tá na tua casa, ela tá assistindo, mas não é só essa influência, né? Que atinge, por mais que eu tente intervir, tem essa rede, né, da outra criançada que está comprando, que está usando, que já está com o bonezinho, que já está com a camiseta, já está com não sei o quê. De carro, a casa, a geladeira, não importa. O foco é a criança. Por que, que eles estão falando com a criança? Por que, que eles colocam um bichinho no meio dessas propagandas? Por que, que falam numa linguagem bastante infantil? Porque hoje se sabe que 80% da influência de compra dentro de uma casa vem das crianças. De que maneira nós podemos comprovar que determinada peça publicitária ela se aproveita da falta de julgamento, da falta da inocência, da falta de experiência da criança? Em princípio, a gente podia argumentar que qualquer publicidade dirigida à criança, de certa forma, se aproveita dessa inocência. Porque se a criança, pela lei, não pode comprar nada, porque Uhum. ela é considerada incapaz pela legislação, como se admitir uma mensagem publicitária dirigida a ela, e muito menos uma peça publicitária que seja persuasiva. O discurso da publicidade, ele é um discurso comercial, ele não pode gozar da mesma proteção de um discurso político, de um discurso religioso, de um discurso científico. Como nós estamos num mundo em que a publicidade ela é uma parte inerente, e com as plataformas digitais hoje, ela chega com muita velocidade, instantaneidade, simultaneidade, imobilidade no cotidiano, um pai e uma mãe seriam tolos se imaginassem que bastaria fechar os olhos em meio a um tiroteio para não ser atingido. Por isso é uma questão a ser enfrentada. A expressão publicidade infantil, porque infantil aí, ao aparecer como um adjetivo, né, ela dá a impressão que você está infantilizando a publicidade. E ela não é uma publicidade infantil, é uma publicidade dirigida à infância. A parcela dessa publicidade, ela faz com que haja uma deturpação do sentido original da propaganda, que é informar, divulgar e, é claro, comercializar o produto. Mas, de maneira alguma, pode ser alienar. E todas as vezes que o é, embora seja propaganda, é uma má propaganda. Quando a família ela lida com um mundo em que há uma série de demandas, ela precisa muita cautela para não fazer com que a criança fique solta dentro desse mundo sem uma orientação. Esse orientar significa que a família precisa, sim, prestar atenção àquilo que a criança é exposta, não para impedir que ela tenha qualquer exposição, mas para fazer com que essa exposição seja clivada, né, por reflexões,
por condutas e, ao mesmo tempo, por direções. Em segundo lugar, pais e mães precisam ter clareza daquilo que desejam em relação à formação do seu filho. Por exemplo, se eu quero um filho ou uma filha, de qualquer idade, que seja consumólatra, que tenha uma obsessão pela propriedade, então é evidente que eu vou deixá-lo, né, solto em relação a qualquer coisa. Mas se eu quero, por exemplo, uma criança que seja capaz do consumo consciente, da capacidade de acesso sem nenhum tipo de doença, né, de consumo, que ele seja capaz de utilizar a publicidade como meio não só de ciência, mas também, né, de informação, de divertimento e também, claro, da possibilidade de ser incentivado naquilo que fará, é preciso fazê-lo de forma crítica. A capacidade crítica ela é desenvolvida na criança não quando a ela é negado o acesso a algo, mas quando ela pode ter uma visão muito mais refletida em relação àquilo. Muitos pais e mães se sentem reféns de uma circunstância que acabam dizendo não haver alternativa. Isto é, como eu não tenho tempo para ficar com meu filho, eu vou compensá-lo de alguma maneira. Esse é um mecanismo perigoso, porque ele em breve pode degenerar literalmente em chantagem. Uma criança é inteligente. Ela é um ser como qualquer outro animal, né, que é capaz de chantagear. Cães e gatos o fazem. Uma parte hoje das crianças, por isso mesmo, confunde desejos com direitos. Imagina que aquilo que ela quer, ela tem de ter. E, portanto, tudo que os pais têm de fazer é estarem existindo para satisfazer esses desejos, o que não é verdade. Uma parte hoje das famílias retira do filho a ideia de esforço. Ele não tem esforço para a obtenção de coisas. Tudo parece muito normal, né? Ou tudo parece muito óbvio, e não é assim. Esse mundo mágico é um mundo perigoso, porque ele formará um adulto que não saberá lidar, por exemplo, com frustrações, não saberá lidar com a perda de um amor, com a perda de uma prova, com a perda de uma pessoa. E nesse sentido, a publicidade, ela é assim aquilo que nos emociona, que mexe conosco. Emove, em latim, aquilo que mexe, ela nos emociona e eu vou ter de reagir a essa emoção de dois modos. Imaginando que legal se eu posso ter isso um dia, ou de outro modo. Eu preciso ter isso a qualquer custo, senão eu deixo de ser alguém que tem vontade de existir. Que é o que algumas crianças fazem quando chantageiam os pais. Se ela quer apenas porque ela quer, e é exagero, é obsessivo, é descontrolado, é absolutamente inútil, é preciso saber como dizer não. Há uma coisa que não se deve fazer, é dizer ao filho ou à filha, papai está sem dinheiro, mamãe está sem dinheiro, porque crianças não são tolas, elas sabem que você tem dinheiro. E elas sabem, inclusive, que mesmo que você não tenha dinheiro materialmente, você tem virtualmente com um cartão em que ela acompanha você nesse tipo de situação. Por isso, a frase a ser dita para um filho é: papai tem dinheiro, mas não é para isso. E o dinheiro que eu tenho é para outra coisa. Assim como eu não pego o teu dinheiro para comprar pão, para a gente pagar a conta de luz, esse dinheiro que eu tenho não será para isso. Você terá que esperar. A criança poderá, nesse momento, chorar. Chore. Não existe nenhum relato na medicina de que choro tenha aniquilado alguém, né? A menos que seja de tristeza profunda, e não porque há recusa naquilo que se deseja. Se esse choro perturba aquela comunidade que está ali naquele lugar, saia com a criança. Ah, mas aí eu vou ter que interromper o meu programa, dirá um pai. Ótimo, você é pai ou mãe porque fez essa escolha. Você vai ter que ter um ônus em relação a isso. Nesta hora, a relação com a publicidade será uma relação como um adulto inteligente tem que ter. É muita coisa eu exponho, algumas eu quero e posso ter, algumas eu desejo e não posso ter e não terei, algumas eu digo, um dia eu terei isso, mas em nenhum momento ela me dominará, né? E aí, pessoal, o que é que vocês acharam? Cadê o chat? Era. E digo mais para vocês, tá? Quando a gente vai estudar, pegando um pouquinho o que Tassiana falou, quando a gente vai estudar indústria cultural, a gente vai ver que muitas das propagandas, dos jingles que a gente fala, são estudados junto com neuromarketing. Então, eles vão despertando gatilhos na gente que não vai sair da nossa cabeça. A gente vai ficar reproduzindo aquilo o tempo todo. É o famoso script, né? Os scripts de filmes, os scripts de propaganda, de como começa, como termina, a música que coloca, o que é que vai ficar grudado mais na gente, né? No cérebro. Isso também direcionado para o público infantil também vai prejudicando, né? Como foi falado aqui no vídeo. Claro que aqui foi um recorte, porque esses vídeos são muito grandes,
Mas é um recorte que dá para vocês pensarem sobre muita coisa aí, né? Da relação da publicidade com o público infantil, da ética empresarial também, da diferença entre ética e moral, dos valores que a gente tem também em termos de compartilhamento do coletivo, né? Do social como um todo. O que é que vocês acharam? Vocês concordam? Vocês discordam? Tudo certo? Lembraram de algum caso? Cadê? Pronto, passou aqui. Tudo certinho? Querem trazer alguma coisa? Eu lembrei agora. E manhinha. Aqui a gente fala manhinha, tá? Quem não é de Recife, do Nordeste, aqui é manhinha e painho. Que manhinha, minha mãe, ela, quando não queria comprar as coisas para mim, dizia: na volta eu compro. Até hoje eu tô esperando essas voltas que nunca chegaram. A gente tava no shopping e dizia: quero isso. Ela, na volta. Na volta eu compro. Até hoje, minha gente, tô esperando. Mas vamos lá. Exatamente. Na verdade, Tassiana, dependendo também do adulto, a pessoa também é clássica, verdade. Dependendo do adulto, tem adulto que também não sabe nem diferenciar, né? A gente mesmo, muitas vezes a gente não sabe diferenciar o que é desejo e o que é necessidade. Às vezes a gente compra muito por impulso, né? Então, imagina uma criança fazendo isso, né? Bom, gente, eu trouxe aqui para vocês alguns problemas clássicos que a gente teve, que deram muito o que falar, éticos, na publicidade no Brasil. Se vocês já ouviram falar desses problemas, por favor, coloquem aqui. Se não ouviram, também coloquem. Eita, professora, eu não sabia disso. Mas eu trouxe algumas publicidades que deram o que falar, tá? A primeira que eu trouxe aqui foi da Dove. E como está mostrando aí, né, no card, a propaganda era uma mulher negra retirando a blusa e quando ela retirava, ela ficava branca, né? A blusa branca e a cor, né? Uma mulher branca, aparentemente aí ruiva. Então, a Dove, ela teve vários processos no ano, sendo chamada, né, de uma empresa racista, ela teve que se retratar e hoje em dia ela é considerada por muitas organizações como uma excelente empresa em termos de inclusão social, né? Então, ela levou esse tapa aí na cara depois dessa publicidade e começou a investir na diversidade na propaganda delas, né? Vocês já viram a propaganda da Dove atualmente? Viram como é muito inclusiva? Inclusive também, se eu não me engano, a Dove, eu acho que é a Dove, eu acho que é a Dove, que coloca também mulheres, né, de vários corpos, tamanhos, dizendo para mulher se aceitar como ela é. Então, se não é a Dove, por favor, me corrijam, coloca aí no chat. Tá? Mas essa propaganda, particularmente, ela foi muito, muito criticada, né? Fico imaginando quem foi que teve a ideia de fazer essa propaganda. O que é que aconteceu com esta pessoa depois? Bom, cadê? Tang! Quem tomava Tang? O melhor era o de uva? Sempre fica a discussão, melhor era de uva, melhor era de laranja. É da linha Dove, né? Pronto, maravilha, Tassiana. Quem aqui tomava Tang? Tassiana tomava Tang? Adoro ainda. A Tang também foi alvo aí de processos porque ela dizia que não usava corante. Na verdade, ela usava corantes, mas era outro tipo de corantes. Vê que coisa bonita. Eita, Yasmin, lamento. Como é que você descobriu que era alérgica? Começou a se coçar? Agora tem gente que é alérgica a corante mesmo. Eu tenho uma amiga que é alérgica e não é nem a todo tipo de corante, é um tipo só de corante. Lamento, viu? Lamento. Então, ela disse que não estava com corante e estava com corante, só que era corante de outros tipos. Vê que legal, né? E fazendo toda a publicidade, falando algo que é mentira. Gente, eu estou falando desses casos, mas são casos, obviamente, né, do passado, num passado não muito longínquo, mas que tem muitas empresas que fazem isso ainda hoje em dia, né? Por isso que muitas vezes sai até no Fantástico aquela reportagem do Inmetro, de órgãos de fiscalização para ver se o que a empresa coloca na embalagem realmente condiz com a realidade. Então, fiquem ligados nisso também na hora que vocês forem fazer a feira de vocês, né? Conferir a embalagem, conferir também a procedência da empresa. Activia. Eita, ficou se coçando, né? Teste alérgico. Imaginei, quem com minha amiga também foi assim. Ela tomou e ela começou a se coçar e a ficar com muita mancha vermelha na pele. Até achava que era dengue na época, e depois era alergia ao corante.
Activia, minha gente. Agora, quem toma Activia? Quem já tomou Activia? Ninguém já tomou? Eu tomo. Pronto. A Danone. Vocês lembram quando lançou a Activia? Era muita publicidade em cima, né, do funcionamento do intestino, problemas intestinais, que maravilha. Só que essa publicidade era feita com base nos ingredientes, mas não tinha nenhuma pesquisa científica que comprovasse a eficácia daquilo. Tá? Então, lembre-se que quando você afirma alguma coisa e publica na internet e divulga enquanto empresa, você tem que comprovar aquilo por A mais B. Se eu estou dizendo que o meu produto ajuda na saúde intestinal, no mínimo eu tenho que ter tido uma pesquisa para comprovar isso que eu estou falando. Não é simplesmente, meu produto, eu garanto que meu produto vai ajudar você porque tem, sei lá, mamão e ameixa. Certo, mas isso pode ajudar ou não ajudar? O que é que você fez para comprovar isso? Tem outros produtos que possuem o mesmo composto e que não ajuda, aí funciona psicologicamente. Engraçado, Tassiana, já puxando um pouquinho essa linha que você está dizendo, tem umas pesquisas que mostram que, obviamente, nosso psicológico, nossa mente, ele faz muito mais trabalho do que o remédio por si só, né? Então, tem casos que mostram de pacientes que tomaram o mesmo tipo de remédio, só que um teve o resultado e o outro não teve. E tem alguns tipos de remédio que não têm eficácia, um composto que é, como é que eu posso dizer, realmente necessário para atribuir a cura, mas só de você estar achando que está tomando aquilo e vai ficar curado, você já consegue fazer isso no seu corpo, e isso é para a vida, tá, gente? Já que vocês estavam falando aí funciona psicologicamente, a forma que vocês pensam norteia muito a forma que vocês vão agir, né? Então, se você já chega no canto achando que não vai dar certo, você está se auto-sabotando para a vida, tá? A professora também dá dicas na sexta-feira de desenvolvimento pessoal. Então, aí a gente já viu, né, alguns exemplos de empresas que foram. Olha aí, no começo eu senti efeitos, hoje a Active é como qualquer outro para mim. Então, aí já a Tassiana dizendo que não é bem assim esse negócio, essa história, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de empresas que sofreram processos nesse sentido, mas vocês, se pesquisarem na internet, vocês vão ver muitas outras empresas que talvez vocês sejam consumidores e nem saibam, que passaram por algum tipo de processo em termos de ética, em termos de moral. Então, é interessante que vocês também pesquisem, tá? O primeiro passo para ser um consumidor mais consciente. Algumas tendências para o marketing, juro que já está chegando pertinho do final, mas é importante eu salientar novamente alguns aspectos. O primeiro deles é segurança e transparência, que a gente já vem conversando sobre isso. Hoje em dia é muito fácil a gente saber que aquela informação é verdade ou se é falsa, então o marketing se preocupa muito mais com isso. E aí eu peço para vocês também um olhar crítico nesse sentido, enquanto consumidores, o que é que vocês estão consumindo, que pessoas que vocês estão seguindo. Professora, estou seguindo uma influencer que tem mais de 40 mil seguidores. Lembre-se que as pessoas também compram seguidores, tá? Então, seguidor não é métrica para nada. Cuidado, simplesmente cuidado, tenham um bom senso e senso crítico, né, naquilo que vocês estão consumindo, que vocês estão seguindo, naquilo que vocês estão propagando. Sustentabilidade, a gente já falou aqui do tripé da sustentabilidade, que também indiquei o artigo do quadripé da sustentabilidade, que vai dar toda aquele arcabouço, né, para que surja a IOSG, para que seja desenvolvida mais as tendências de mercado estratégicas direcionadas com a ESG também, que também tem a base de sustentabilidade econômico, social e ambiental. Vou falar assim, Andréia, tá? Estou fazendo aqui um breve resumo para que a gente possa conversar sobre a V1. Isso, reclame aqui, né? Vocês sabiam que também já tentaram implementar o Elogia aqui, a plataforma Elogia aqui? Já tentaram, só que aí viram que não dava certo. Não deu certo. Não tinha tanta interação como tem o Reclame Aqui. Porque quando a gente tem uma experiência negativa, é muito mais fácil da gente lembrar e despender trabalho para que a gente vá e reclame e passe um tempo dedicado a isso, do que quando tem uma experiência positiva, tá? Isso não é algo que eu acho, é algo que as pesquisas de marketing, de fidelização principalmente, vão trazer para a gente. É por isso que quando vocês veem um vídeo no YouTube, a pessoa pede logo, deixa sua curtida, porque senão você esquece. Quando você gosta, você esquece. Mas muitas vezes, quando você não gosta, é muito difícil de você esquecer que não gostou daquilo, certo? Mas aí vem toda uma questão comportamental, que é bem interessante também do neuromarketing, quando a gente vai para essa área. Inclusão social, que eu já falei para vocês. Inovação nas redes sociais. Vocês sabem que as campanhas brasileiras cada vez mais estão alinhadas com os influenciadores digitais. Então, tem empresas de grande porte que estão contratando influencers, né? As campanhas nas redes sociais. Personalização, já falei isso na aula passada.
gamificação, ou seja, jogos inerentes aí àquela campanha, simulações reais na experiência de compra. Eu já tive a oportunidade de participar na simulação de uma compra de um flat, né, acho que foi um apartamento em uma praia. Então, não sei se vocês já passaram, já presenciaram isso, mas eles dão um óculos 3D e por meio desse óculos você fica no meio daquele apartamento. Você começa a andar como nos filmes, né? E você do nada está no quarto, depois você anda, já está na sala. E é bem interessante, né? Essas simulações reais porque permite uma experiência diferenciada para aquele cliente, para aquele consumidor. Conteúdos transgeracionais. Lembre-se que a gente está num mix geracional muito forte. A gente tem muitas vezes uma mesma empresa, várias gerações, né, misturadas, trabalhando juntas. Então, sabendo disso, as propagandas, a publicidade e o marketing é pensado, obviamente, direcionado para aquele público-alvo, mas que também tenha conteúdos que possam interessar ou ter uma acessibilidade para gerações diferentes, de forma que eles entendam o que está sendo feito, certo? E programas de fidelidade que vão mudando muito e mudaram muito ao longo do tempo. Antigamente, eu falava programa fidelidade, a pessoa pensava logo cartão fidelidade, né? Coma 10 almoços aqui e ganha o 11º de graça. Então, vai muito além. Programas de fidelidade, muito conhecido e muito em pauta na atualidade, é o cashback. Quem aqui tem cashback? Quem já ouviu falar de cashback? Dinheiro de volta. Pronto. É um programa fidelidade, é uma forma de fidelização, porque vai fazer com que você volte a consumir sempre naquele lugar. Eu comprei no ano retrasado, acho que foi uma blusa, uma camisa, em uma loja masculina para o meu pai. E eu ganhei X reais de cashback. E eu fiquei super feliz. E aí, logo que eu ganhei, o vendedor disse: Você tem 2 meses para gastar o cashback, senão ele vence. E eu já comecei a ficar desesperada. Meu Deus, eu ganhei o crédito, eu tenho que comprar outra coisa, porque eu tenho só 2 meses para gastar. E é esse sentimento que eles querem gerar na gente. Porque quando eles botam cashback, mas não botam prazo, eu posso passar 10 anos com o meu cashback. Eu tô ali, é quase uma poupança que a gente tem, né? Mas como ele disse, você tem o prazo para gastar aquilo, então você vai e volta logo e tenta gastar de alguma forma para não perder dinheiro, aquele sentimento de que eu estou perdendo dinheiro, entende? Faz com que você volte. Eita, então não tem mais, porque tiraram, Tassiana? Isso, validade do crédito, o Drogazil também. A questão das milhas, né? Que tem um prazo para você também, que expira. Então você ou tem que vender ou tem que gastar de alguma forma. O intuito, gente, é que a gente continue sempre comprando, certo? Então, o programa Fidelidade existe muito, só que de uma forma diferenciada do que a gente estava acostumado antigamente, porque sempre está com arcabouço, um arsenal tecnológico por trás. Riachuelo, eu não conheço o programa Fidelidade da Riachuelo, Yasmin. Se puder escrever aí, eu agradeço. Seria até interessante. E aí já serve aí de exemplo para a gente. Programa Fidelidade da Riachuelo. Ah, tá. Pois quando viajar, depois volte e fale comigo. Ó, professora, ainda está tendo, viu, o programa Fidelidade. Então, gente, esses programas de fidelidades ainda existem, tá? E cada vez mais são menos perceptíveis para as pessoas que não entendem que aquilo faz parte de uma estratégia mercadológica. Vocês estão estudando isso agora, vocês sabem. Mas tem muita gente que acha que a empresa está sendo boazinha. Ó, vamos lá que a gente vai ganhar de volta o dinheiro que a gente está investindo. Qual é a empresa que dá dinheiro de volta? Muitas empresas, inclusive, aumentam o preço já pensando no real que você vai ter que devolver para você, tá? Não são todas, obviamente, mas a gente tem que tirar um pouco a capa dos olhos, né? Vamos olhar com um olhar mais crítico de administradores, de gestores, de pessoas que entendem de marketing. Então, se aquilo não fosse lucrativo, obviamente ela não ia fazer o cashback com você. Tem uma razão aí por trás, certo? Então, é uma das tendências mercadológicas. Alguma dúvida até aí para entrar na atividade contextualizada de vocês? Tudo certo? Eita, que legal! Quem tem um cartão na loja sempre ganha cashback dependendo do valor da compra. Eu acho que eles também colocam prazo, né? Para você gastar de novo na loja, né? Deve ser isso também. E massa, massa. E eu espero que eles tirem a anuidade também, né?
A Melissa faz isso. Menino, eu juro que eu li a Mesbla faz isso, que a Mesbla era uma loja bem antiga de roupa. Aí eu já ia perguntar, voltou a Mesbla? Mas é Melissa. Então, vamos lá. Vou ler aqui a atividade contextualizada, já que vocês... Um mês para gastar é muito pouco. Yasmin, é muito pouco. Você realmente tem que gastar logo, porque senão é muito pouco. A rotatividade deve ser bem grande. E muito interessante isso, viu? Essa estratégia. Deixa eu minimizar o chat aqui para eu ler a atividade de vocês. Minimizar aqui também. No marketing, o ambiente em que uma empresa opera pode ser dividido em dois níveis, micro e macroambiente. O micro inclui fatores próximos à empresa, como fornecedores, concorrentes, clientes, intermediários, stakeholders. São elementos que têm impacto direto nas operações e estratégias da empresa. Enquanto o macro refere-se às forças mais amplas que afetam o mercado econômico, político, social, cultural, tecnológico, ambiental. Embora essas forças estejam fora do controle direto da empresa, é essencial monitorá-las, adaptar-se a elas para garantir a competitividade. Como o microambiente, já estou pulando para a pergunta, tá, gente? Como o microambiente afeta diretamente as decisões e estratégias de marketing de uma empresa? Em que situações o macroambiente pode ser determinante no sucesso ou fracasso de uma estratégia de marketing? Eu não estou conseguindo ler a última. Deixa eu ver se eu consigo pegar daqui, porque está bem em cima. Qual a importância de alinhar as estratégias de marketing às condições do macroambiente e microambiente? Deixa eu voltar aqui para vocês, que eu saí da tela. Então, aqui a gente tem várias perguntas. Deixa eu. Pronto. Várias perguntas, né, falando sobre micro e macroambiente. Alguém já começou a fazer essa atividade contextualizada? Alguém já fez atividade contextualizada? Coloca no chat, por favor. Sim ou não? Já fez? Não fez? Sim, Patrícia? Não. Patrícia quer escrever mais ou menos como é que você pensou? Yasmin começou, estou fazendo a pesquisa, maravilha. Vocês lembram do que eu falei sobre micro e macroambiente, né? Isso daqui tudinho a gente falou, principalmente na nossa primeira aula. Mas tudo que eu venho falando está interligado com os dois. Eu falei, inclusive, do evento da pandemia da Covid, que foi algo do macroambiente. Aí já anota a dica, Afonso. Que foi algo do macroambiente que impactou em microambiente como um todo. Então, já não vou responder claramente a resposta, não vou dar para vocês aqui de forma objetiva, vou falar de forma superficial, mas são exemplos práticos, sim, de como o macroambiente pode afetar no micro, assim como o micro também pode afetar no macro. Uma inovação que eu crio dentro da minha empresa, eu aqui falando sem o fone conectado, minha gente, sei não, vamos lá. Voltou. Vocês estão me ouvindo? Vamos lá. Uma inovação que eu crio no Maravilha, no âmbito da minha empresa, ela pode fazer uma ruptura de mercado, pode ser uma inovação radical, né? Uma inovação que a gente chama de inovação disruptiva, pode criar novas demandas, né? Novas necessidades, novos desejos, e com isso afetar o meu macroambiente, a economia como um todo, porque foi um produto inovador que surgiu do microambiente, da minha empresa para o macroambiente. Então, essas duas questões estão sempre interligadas. O que acontece é que o gestor, por vezes, só foca, muitas vezes, no microambiente e esquece do macro. O macroambiente é a questão econômica, a questão social, a questão ambiental, questão de saúde, questão de legislação. Olha, Afonso, tá tão engraçado porque é sexta-feira, né? Questão de saúde, questão de legislação. De certa forma, né, eu já estou falando aí. Uma das perguntas, particularmente, estou dando todo um norte aí para vocês de como é que isso afeta. O que eu recomendo que vocês peguem um exemplo, e aí vai variar de cada um, e como isso pode afetar, assim, tanto um exemplo que eu falei aqui, eu falei da pandemia, vocês podem pegar outra vez, outro exemplo, do macroambiente que afeta no microambiente. Tem muita gente, inclusive na atualidade. E se eu falar mais, eu vou dar a resposta, mas na atualidade, no contexto que a gente está vivenciando, no atual momento, no presente momento, a gente pode pegar exemplos políticos, exemplos econômicos, exemplos de problemas de saúde, exemplos de problemas de ambiente que a gente está enfrentando e como isso impacta na organização. Eu acho que foi nessa turma que eu falei da questão dos sacos plásticos, né? Que o supermercado agora, e na verdade faz tempo isso,
Eita, agora eu vou me conter aqui na resposta. Eu vou falar menos, então, já que o bloco de nota tá só ouvindo. Que os supermercados agora, eles. Até esqueci o que tava falando, minha gente, tá vendo? Sei não, viu? Eles têm que se adequar e não podem mais, isso faz tempo, né? Mas a gente fica postergando, postergando, postergando. Eles não podem mais ofertar aquelas sacolas plásticas, né? Então, em teoria, já não era para ter isso. E agora tem alguns supermercados que eles não têm sacola plástica, eles colocam uma caixa de papelão para o cliente levar à feira para casa, ou dão aquela sacola que você fica reutilizando aquela sacola. Isso é uma resolução que vem do macroambiente, mas está afetando o microambiente das organizações. Exatamente, sendo chamadas ao tripé da sustentabilidade, que já deveria, ó, ter sido feito há muito tempo. Só que muitas vezes eu falei para vocês que a tendência mercadológica, essa questão de responsabilidade socioambiental empresarial é mercadológico, sim, mas muitas empresas ainda assim só mudam quando vem lá do macroambiente, quando vem a legislação faz com que elas mudem. Eu falei aqui na aula passada da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, do descarte. Falei do descarte adequado, que também é uma resolução que vem lá do macroambiente, de uma legislação específica, de um aspecto ambiental, e impacta no microambiente empresarial, porque ela tem que seguir aquilo como um todo. Questão de direito do trabalho, de direito da previdência, de aposentadoria do trabalhador, de benefícios do trabalhador. Isso tudo são questões do macroambiente que vai afetar meu microambiente empresarial. Isso também afeta quando a gente vai no marketing. Ah, que maravilha, antes tarde do que nunca, né, Tassiana? Agora sim, SG, assim como quando surgiu o tripé da sustentabilidade, foi um modismo muito grande, né? Então, SG está em pauta, está em alta agora. Então, se eu fosse falar para vocês os temas que estão sendo mais discutidos na perspectiva de inclusão social, socioambiental, seria trabalho decente, que ainda não há uma nomenclatura altamente aceita e consensual, difundida na literatura do que seria um trabalho decente, né? Cada um tem uma visão distinta do que é um trabalho decente, tem impacto social e ambiental, né? E tem SG, que nada mais é do que o tripé da sustentabilidade melhorado, né? Só que com outro nome, porque vai incluir também a governança corporativa, que de certa forma já inclui também no tripé da sustentabilidade. A câmera do meu notebook. Certo, Eric? Não tá pegando. Eita, Eric, lamento. Poxa, tenta entrar pelo celular. Ô, professora, eu tava dando uma desculpa, eu não queria sair na foto, não. Mas tenta entrar pelo celular, dá tempo ainda. Tô acabando, gente, a aula, eu juro. Sim, tem também o greenwash, né? Com certeza. Com certeza, muito bom exemplo, viu, Gabriela? Porque quando a gente fala também no greenwash, é como se fosse. Já existe faz tempo, tá? Uma coisa da nossa área, gente. E eu falo não a área só de administração, mas da área de gestão como um todo. Muitas vezes a gente tem o mesmo conceito, que já é estudado há anos, só que a gente pega o mesmo conceito e bota um nome diferente, e aí pega. E se for o nome em inglês, aí pega muito mais rápido. Então, o greenwash já existia faz tempo, só que ele ficou muito mais conhecido e disseminado a partir dessa nomenclatura. Porque já existia esse tipo de ação há muito tempo, desde que marketing é marketing, já não existia, minha gente. Então, assim, são coisas que a gente tem que saber, é obrigatório vocês saberem essas palavrinhas em inglês, como futuros gestores, administradores, blá, 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 blá. Mas que vocês têm que ter bom senso também nesse sentido, tá? SG também, uma nova nomenclatura para algo que já existia, melhorada, é verdade, mas é algo que já se vem falando e discutindo há muitos anos. Agora, como a cobrança está maior, também a disseminação está sendo maior, certo? Sim, escala 5 por 1 seria trabalho decente? Depende. Aí já vem a discussão de ética e moral. Depende do lugar que você está falando, depende das pessoas que estão envolvidas, depende da cultura do lugar, do local que você está falando, depende das normas éticas daquele local. Talvez o trabalho 5 por 2 não seria um trabalho decente se a gente fosse lá para a China. Talvez eles não achassem isso. Estão entendendo como é difícil você dizer que é um trabalho decente? Então, para mim, é muito claro que é um trabalho decente. São trabalhos que proporcionam ao trabalhador condições dignas de serem, como é que eu posso dizer? De conseguirem viver com qualidade de vida e qualidade mental. Inclusive, eu não comecei a ler, mas tem uma reportagem essa semana, eu não li, tá? Eu salvei para ler depois, dizendo que as empresas também hoje em dia são responsáveis pela saúde mental, por lei agora, dos trabalhadores. Eu não li, tá? Não li, eu salvei para ler, mas se vocês puderem, leiam também sobre isso.
E a gente tem que ficar antenados nisso. Vocês têm que ficar antenados nisso, nessas notícias. Porque isso também é algo do macroambiente, se for uma questão de legislação, que vai atuar no microambiente. E isso, obviamente, vai impactar e muito no marketing. Então, indicação de hoje: Código Brasileiro de Autorregulamentação, Resolução do Canadã, Código de Defesa do Consumidor e assistir Criança, a Alma do Negócio. E o filme que eu dei a dica, né? Agora, o filme que eu dei a dica não tem nada a ver com a aula da gente, só porque eu lembrei que vocês falaram aí de jurado. E por fim, mas não saiam, pelo amor de Deus, finalizando a aula com a frase: o marketing não é a arte de vender o que você faz, mas de saber o que fazer, né? Então, muitas pessoas sabem vender, mas não sabem como fazer, nem o que fazer com aquilo. Então, eu espero, né, que eu tenha atendido para vocês, ter conseguido atender, né? Tirar as dúvidas de vocês, trazer todos os conteúdos. Eu sempre gosto de trabalhar muito com cenas, com filme, indicando artigo, livro, série, tudo, porque eu sei que tem muitas pessoas que aprendem de forma diferente, né? Tem gente que não gosta muito de ler, então prefere aprender com documentário. Tem gente que gosta mais de artigo, tem gente que gosta mais de filme. Então, eu sempre busco trazer um pouquinho disso para que vocês consigam aprender da melhor forma possível. E eu espero que realmente tenha atendido a expectativa de vocês. Mais uma vez, vou deixar aqui meu Instagram, tá? De vez em quando eu tô postando coisa lá, principalmente de eventos que a gente vai organizar. Provavelmente o próximo que a gente vai ter vai ser agora, em março. Mas eu confirmo no Instagram, quando tiver tudo mais certo, junto a vocês. E eu peço que quem puder ficar na sala fique. Vou parar a gravação aqui agora, para a gente tirar uma foto de registro e guardar de lembrança, tá bom? Parando a gravação.